aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Duas materinhas para você ficar bem informado. Primeira matéria. Vai ter aumento no imposto de acomodação em Kyoto. Então, é aquela velha história. Quer fazer turismo em Kyoto, não quer pagar caro? Melhor ir logo. Tá? Porque eles estão querendo subir o imposto de acomodação. O que que é? Aquele imposto que você paga por dia em Kyoto. Se você dormir em Kyoto, você vai pagar esse imposto por dia. Eles estão querendo subir esse imposto para 10 mil ienes. Isso é caro, pô, pra caramba. Só para você ter uma ideia. Tem pessoas no Japão que trabalham. Todo mundo sabe que aqui no Japão nós somos horistas. Tem pessoas aqui no Japão que trabalham por hora que no dia não tira 10 mil ienes. Eles estão querendo elevar esse imposto para Kyoto para 10 mil ienes. Então você vê que vai ter gente o que ela trabalha por dia, ela não consegue pagar de imposto em Kyoto, de acomodação. É tenso, né? Mas, e a segunda matéria, houve um aumento, tá, no número de pedidos de auxílio, de ajuda para o governo japonês. Só que o grande problema é que eles estão soltando dados de outubro. Então, sinal que o governo japonês está muito ruim dos dados. Que ele poderia estar soltando pelo menos de dezembro. Mas não, está soltando de outubro. Sinal que os números do governo japonês estão muito ruins. Então, eles estão tentando ganhar tempo. Porque o governo anterior, quando os números eram ruins, eles sempre seguravam. Quando os números eram bons, praticamente era o número atualizado quase do mês ali. Então você vê que existe muita malandragem nessa parte política do governo japonês. Tem que tomar muito cuidado, sim. Tá? Então, mas vamos lá. A parte de imposto aqui, vou começar por Kyoto. O governo municipal de Kyoto está pronto para aumentar a nível máximo dos impostos de acomodação que cobra dos hóspedes de hotéis e ryokans para 10 mil ienes por pessoa por noite, de acordo com as fontes. O imposto atualmente varia entre 200 mil ienes a 1.000 ienes por noite. Então você vê que vai dar um salto muito grande, né? De 1.000 ienes para 10 mil. Você vê que os caras estão sendo muito gananciosos aí, né? Mas é aquela velha história, né? Como tem gente pagando, eles estão fazendo a festa. É a mesma coisa no Brasil. Você vê que muita coisa que acontece no Brasil ali também. Quanto mais sobe o preço, mais as pessoas estão dispostas a pagar, mais vai ter gente comprando. É a mesma coisa o tal do iPhone a preços exorbitantes no Brasil. Enquanto tiver gente disposta a pagar, a Apple está disposta a aumentar o preço dela. Espera-se que a emenda da proposta da portaria relevante seja submetida à reunião de fevereiro da Assembleia Municipal de Kyoto e, se aprovada, vai entrar em vigor em 2026. Então já no ano que vem. Tá? Então é aquela velha história. Quem quiser conhecer Kyoto pagando pouco, tem que ir esse ano. Tá? Conselho que eu dou para você. Por que disso? Olha só. Desde outubro de 2018, a cidade impôs impostos de 200 mil ienes por pessoa por noite para as estadias que custam até 19.999 ienes por pessoa. Tá? Então, isso agora, que está valendo agora. Então você vai pagar 200 ienes de imposto até 19.999 ienes, no caso de estadia. No caso do valor do hotel ou do ryokan. 500 ienes para que custa para acima de 20 mil ienes até 49.999 por pessoa por noite. E 1.000 ienes por estadia, no caso, acima de 50 mil ienes, ou mais. Então você vê que o teto era 1.000 ienes. Tá? O número de hóspedes estrangeiros hospedados na cidade tem aumentado rapidamente até o fim da pandemia do Covid. E a receita tributária do ano fiscal de 2023 atingiu um recorde de 5,2 bilhões. Então só essa taxinha de 200 ienes até 1.000 ienes, eles conseguiram uma arrecadação de 5,2 bilhões de ienes. Olha que doideira.
O prefeito Koji Matsui, que assumiu o cargo em fevereiro passado, prometeu na sua campanha eleitoral que iria aumentar o imposto para permitir que a cidade melhore seu ambiente para receber os turistas. O novo limite superior a 10 mil ienes seria imposto para acomodações de taxa fixa mais alto no Japão. Então você vê que vai ser a taxa de acomodação mais alta do Japão. Tá? E se aplicaria às estadias que custassem 100 mil ienes ou mais por noite. Tá? 200 mil ienes continuará sendo o mínimo aplicado, mas apenas para as estadias que custassem até 4.999 ienes. Então você vê que antes, até 19.999 ienes, você pagaria 200. Agora, com 4.999 é o limite. Então, subiu para 5.000 ienes, você já vai pagar no mínimo 1.000 ienes. Então você vê que está ficando caro, muito caro. Tá? Para manter o ônus justo, ele fala ônus justo, desde quando o ônus é justo, mas tá bom. Tá? Os 3 níveis existentes seriam divididos entre 5. Então você vê que daqueles 3 ali, tá? Eles vão aumentar mais 2. A receita do imposto após o aumento está sendo projetada para mais de 10 bilhões, mais do que o dobro do que é atualmente. Olha que doideira. Então você vê que a ganância humana é tensa. Né? Enquanto tiver gente disposta a pagar, né, eles vão meter a faca. Então já dá para você ter uma ideia que se você quiser pagar barato, 2025 é o ano para você ir para Kyoto. Caso contrário, vai pagar caro. De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, 11 municípios, incluindo o governo metropolitano de Tóquio e o governo municipal de Kanazawa, introduziram os impostos de acomodação que são do tipo imposto de propósito não estatutário. O que isso quer dizer? Que não é o governo japonês que está colocando, é o governo municipal ali. Tá? Por isso que ele já deixa bem claro, porque para as pessoas pararem de apontar dedinhos. Ah lá, o governo japonês está fazendo mais um imposto. Não, é imposto municipal. Por isso que quando tem essas diferenças, eu costumo frisar muito. É municipal, não é federal. Tá? O imposto. O governo da cidade de Atami, no estado de Shizuoka, e o governo da vila de Akaigawa, em Hokkaido, também estão se preparando para colocar tais impostos. Quando saiu isso, eu postei aqui. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique ali no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Porque quando dá essas mudanças assim, bem grotescas, porque isso aqui é algo muito grotesco, tá? Eu gosto de trazer para você ficar bem informado do que está acontecendo. E você vê que o Japão está mudando a passos largos, o Japão está se tornando o país dos impostos. É aquela velha história, eu espero que o governo brasileiro não veja esse tipo de imposto. Porque se ver, é capaz de fazer. Tá? Mas vamos lá. O número de pedidos de assistência social em todo o Japão em outubro do ano passado, esse é o grande problema. Por que eu falo isso? Eles estão soltando dados muito defasados. Outubro. Nós já estamos em janeiro. Então você vê que os dados do governo japonês estão muito ruins. Porque geralmente, principalmente no governo passado, acontecia muito. Quando acontecia dos números estarem bons, eles soltavam os dados atuais. Mas quando estava ruim, ele segurava 1 mês, 2 meses para trás. O que foi a grande maioria do tempo do governo passado, o governo Kishida. Então você vê que o governo Ishiba está seguindo a mesma linha. Tá? Então os números do governo dele estão muito ruins. Né? Então já dá para você ter uma ideia que não espere melhoras no Japão. Tá? Coisas que eu já venho alertando desde o primeiro vídeo que eu gravei para esse ano. Que claro, esse é o terceiro, tá? Já gravei 2 vídeos só. Mas de qualquer maneira, você vê que o alerta que eu fiz está se concretizando. O número de pedidos de assistência social em todo o Japão em outubro do ano passado foi de 21.561, com um aumento de 3,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
É o quarto mês consecutivo em que o número excede o valor do ano anterior. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão insta aqueles que estão tendo dificuldades para sobreviver a entrar em contato com o governo local sem hesitação. Mas isso aqui como é que se fala? É garantir que a pessoa vai receber ajuda? Não. Por que eu falo assim? Porque muita gente, muitos brasileiros que entraram, foram lá na prefeitura, né, pedir ajuda, eles entraram, eles mandaram mensagem para mim, ó, japonês, eles não me ajudaram. Eu falei, não tenho o que fazer. Eu estou passando os dados do governo, mas se ele vai te ajudar é outros 500, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Mas eles entraram em contato comigo e falaram, eu não consegui. Tá, ajuda. Né? Por isso que eu sempre falo, quer pedir esse tipo de ajuda para o governo, não há problema, mas leve todos os dados possíveis. Tá? O que isso quer dizer? Os 3 últimos olerites, se você estiver trabalhando, para você provar que houve uma queda no seu salário, ou queda, como é que fala assim, nos dias trabalhados. Eles vão perguntar quais que são as suas contas, então geralmente você levar aqueles canhotos de pagamento das contas que você tem, você levar ali, você já consegue provar preto no branco aquilo que você gasta. Tá? Não é só fictício de cabeça. Então, levar também a caderneta do banco atualizada mostrando que você não tem grana. Então, quanto mais dados você levar ali, menos o governo ele vai suspeitar de você. Quanto menos suspeita ele tiver de você, mais fácil sai a sua ajuda. Tá? Mas é aquela velha história. Acredite se quiser. Segundo o Ministério segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão, o número de pedidos em outubro foi de 21.561 em todo o país, com um aumento de 661 ou 3,2%. É o quarto mês consecutivo de aumento. Tá? Por outro lado, 19.807 pessoas começaram a receber os benefícios sociais em outubro do ano passado, com um aumento de 977 famílias, ou 5,2%. Então você vê que aumentou o número de pedidos e aumentou o número de famílias que começaram a receber também. Então você vê que são políticas que só estão escoando o dinheiro do governo japonês. Em vez de ser políticas de pegar esse dinheiro, vamos aplicar esse dinheiro para montar um negócio. Montando esse negócio, vamos ter pessoas trabalhando nesse negócio. Consequentemente, são pessoas que vão ter um melhor poder aquisitivo, que vão pagar impostos, então vai aumentar a arrecadação do governo e vai melhorar a parte, como é que se diz? Fugiu a palavra. Dos empresários no Japão. A parte privada. Tá? Porque mais consumo vai gerar, como é que fala assim, mais pedidos de produtos, empregos, etc. Então vai girando a roda da economia. Então você vê que não é isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma política assim, ó, toma o dinheiro aqui, é o que você quiser. Então a pessoa, dependendo, ela vai economizar, esse dinheiro não vai voltar para a economia. Ou ela vai lá e ela gasta aquele dinheiro. Ela gastou, ela vai gastar uma vez. Então, dependendo, ela vai pagar imposto sobre consumo uma vez e acabou. Diferentemente de uma pessoa que está trabalhando, que ela vai pagar imposto, e vai pagando. A empresa criada está pagando imposto, então estão gerando. Aí ele vai fazer pedido para outra empresa do produto, a outra empresa também está ganhando, vai pagando imposto. Então você vê que gera impostos para tudo quanto é lado. Diferentemente isso do governo, toma o dinheirinho aqui uma vez para você, tá? Nesse mês, daqui 2 meses, no outro mês a gente paga mais um, no outro mês paga mais um. Então você vê que ele gasta uma vez, ele tem uma arrecadação uma vez e acabou. Então você vê que é uma política burra. Por isso que eu não entendo como é que os governos, eles sabem desse tipo de coisa, mas eles não fazem uma política para melhorar a parte empregatícia. Não, eles fazem uma política ao contrário. Só que quanto mais pessoas ficarem dependentes do Estado, menos o Estado recebe de impostos. Eu não sei como é que o Estado ainda não percebeu esse tipo de coisa. É burrice, mas, continuando. Em outubro do ano passado, o número de domicílios beneficiários em todo o Japão foi de 1
652.414 domicílios, com um aumento de 269 domicílios ou 0,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, nessa parte, foi um aumento muito pífio, mas ainda assim é um aumento. E o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar japonês disse: o aumento no número de inscrições provavelmente é devido a um aumento nas famílias de unipessoais, no caso de uma pessoa só. É aquilo que eu falei no vídeo passado. Se você está sozinho, se você não toma conta de você, se você cair, o que vai ser de você? Olha aí. Tá? E nas pessoas com mais de 75 anos. Então você vê que houve um aumento nas pessoas que moram sozinhas e nas pessoas idosas, acima de 75 anos. Aí vem a bela frase deles, né? Se você está tendo problemas em face às despesas, não hesite em consultar um escritório do governo local. Tá? Então sempre encerra com essa frase. Então já dá para você ter uma ideia que o número de pessoas que estão passando dificuldade no Japão está aumentando. Por mais que sejam dados passados, defasados, porque o governo não apresentou nada novo, sinal que a coisa está feia. E está aumentando o número de pessoas em dificuldades aqui no Japão. Por isso que eu falo para você, você está aqui trabalhando, faça jus ao visto que você tem, faça por onde dê valor. Porque você vê que a coisa está ficando cada vez pior. Tá? Então você tem uma grana, não ostente, pelo amor de Deus. Guarda. Aplica esse dinheiro. Invista esse dinheiro de alguma maneira. Já cansei de falar vários tipos de investimentos aqui. Mas faça, não deixe esse dinheiro parado. Tá? A não ser que você não tenha uma reserva de emergência. Se você não tiver uma reserva de emergência, faça isso. Tá? Porque aqui no Japão o buraco é mais embaixo em relação ao Brasil. Já expliquei o porquê, não vou explicar nesse vídeo. Mas faça e aplique esse dinheiro. Porque você vê que a situação está cada vez pior. Em contrapartida, o mercado está dando muita oportunidade para novos entrantes de investimentos. Mas tome cuidado. Tá? Por que fala isso? Tem muitas pessoas postando vídeos na internet. Nesse caso eu não falo nem só da comunidade brasileira, no Brasil também. Falando de que determinados... Eu não posso falar que aquele investimento, aquilo é uma aposta. Aqui no Japão tem muito. Tem aparecido muita propaganda disso. Eles falam que investimento. Você pega, joga uma grana dentro da plataforma ali. Aí eles vão falar para você. Eles vão fazer a pergunta. Ó, você só pode indicar para cima ou para baixo. Se o mercado vai subir, se o mercado vai cair. Se a cotação vai subir, se a cotação vai cair. Se você apostar, eles falam investir, tá? Eles não falam apostar. Mas nesse caso não tem como. É aposta. Mas se você investir, que vai investir e assinalar que vai ser para cima, e se der para cima, você ganha. Se der para baixo, você perde. O que isso é? Isso é aposta, isso não é, como é que se fala, não é investimento. Só que tem muita gente caindo. Esse é o grande problema. Tá? Então tem muita coisa assim que está aparecendo no YouTube, muita coisa está aparecendo no TikTok. Então tome cuidado com isso. Investimento não tem nada a ver com isso. Tá? Mas fica aqui meu alerta porque tem aparecido muito disso. Principalmente no TikTok. Ele aparece muito disso. Quem tem o TikTok Lite ali, que está fazendo as tarefas do TikTok Lite para poder ganhar uma grana, o que às vezes vale a pena... só para você ter ideia, nesse último feriado eu ganhei 700 ienes. É pouco, mas pelo menos salvou uma marmita ali, um bentô, tá? Dinheiro que entrou de graça, para mim, de graça sim, né? Você vai fazendo as tarefinhas ali. Para mim é lucro. Tá? Então dá para as pessoas fazerem essas rendinhas, etc. Tem igual o Honey Game, tá? Eu gravei um vídeo, tem muito tempo, eu precisava até gravar um vídeo novo, tá? Do Honey Game. Ele me dá dinheiro até hoje. E de forma passiva. E dá para instalar ele no telefone celular e no computador. Tá? Pelo menos por ano. Eu sei que é pouco.
Tá? Eu tiro mais ou menos por ano ali, dependendo, $30. É pouco, pô, mas é de graça. Eu não tenho que levantar um dedo para fazer um nada. E tá gerando ali, e isso me entra. Já falei, mas não existe almoço de graça. O que isso quer dizer? Ele vai pegar uma parte do seu tráfego ali, ele vai te apresentar algumas propagandas. Acabou. No caso do computador, ele nem a propaganda ele aparece, porque a propaganda fica no background. Então ele nem a propaganda aparece para você. Então ele vai trabalhando ali, como se fosse o taxímetro que está rodando, tá fazendo o trabalho dele, só que você não vê nada. Isso toma muito processamento do computador? No meu caso, não. Eu não senti muita diferença, não. No celular, sim. No celular dá uma certa diferença, tá? Até plausível. Então, fica meu, como é que se fala assim? Fica meu alerta. Tá? Quem for instalar no celular, tome um certo cuidado. No computador não há problema algum. Tá? Quem quiser saber mais, dá uma procurada nesse vídeo. Eu tenho aqui no canal, tá? O vídeo lá, como ganhar dinheiro, etc. Ali, falando do Rony Game. Aquela outra parte da rádio, que tem no mesmo vídeo, ele não dá mais. Mas o Rony Game, ele dá. Tá? Então compensa você ir fazendo pequenas rendas passivas assim, pô, pra caramba. É dinheiro bobinho, mas esses $30 que eu pego por ano eu já consigo aplicar. Eu consigo investir. E olha o valor do dólar que está no Brasil agora. Tá? Então dá para você pegar uma grana razoávelzinha assim e investir, pô, dá. A trabalho zero. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, nós temos que fazer o dinheiro trabalhar para nós. Não tem que trabalhar pelo dinheiro. Se você tiver que trabalhar pelo dinheiro, que seja num tempo limitado. Depois, faça o dinheiro trabalhar para você. Porque aí se você quiser continuar trabalhando, não há problema. Mas se você não está trabalhando no intuito da sua sobrevivência, porque o que você já ganha de investimentos já cobre a sua sobrevivência. E muita gente vive assim. E o meu intuito de carteira previdenciária é isso. Como eu mostrei até em dezembro passado. Vou mostrar a carteira quando der na telha. Tá? Quando sentir vontade eu vou mostrar. Caso contrário não. Porque o meu compromisso foi mostrar 6 meses de crescimento. Se dava para crescer realmente em 6 meses ou era sacanagem. E eu provei. Dá para a pessoa crescer em 6 meses. Isso vai depender do aporte dela. Então quem acompanhou o canal nos 6 últimos meses ali de 2024 viu a evolução da carteira. Porque eu mostrei religiosamente todo mês os ganhos de juros da carteira ali. Porque geralmente os outros canais, os canais grandes, eles falam assim, não vamos aportar tantos milhões aqui, tantos milhões ali. E eu não tenho como aportar tantos milhões. Então o que eu fiz ao contrário? Em vez de eu falar, eu vou aportar nisso, nisso e nisso, eu vou mostrar os juros. Eu estou ganhando isso aqui de juros, eu estou ganhando isso aqui de juros, eu estou ganhando isso aqui de juros. Então eu fiz o caminho inverso dos canais grandes. Até porque o que eu ganho, como é que fala, isso é muito pouco. Então meus aportes são muito poucos. São muito baixinhos. Só que a carteira ainda assim mostrou evolução. Então aquela velha história, se eu com pouco dinheiro mostrou evolução, dá para todo mundo fazer a mesma coisa. Só que não pode ter medo. Tem que ir lá meter cara e coragem e fazer as aplicações. Senão, não rola. Tá? Mas para fazer isso, é aquela velha história. Primeiro, faça pelo menos um fundo de reserva. Porque dinheiro que você aplicou em renda variável, para você mexer depois, para você não ter perda, é mais difícil. Então, no caso da renda fixa ali, é onde vai ficar a sua reserva de emergência, para não ficar parado para ele, enquanto você não precisar da reserva de emergência, ele vai crescendo também. Então você vai fazendo o seu dinheiro crescer em vários frontes. Melhor do que você, como é que fala, você só ter uma fonte de crescimento de dinheiro e as outras todas só gastos. Isso não é inteligente. Tá? Então vamos parar de ter problemas cognitivos, pelo amor de Deus. Faça o dinheiro trabalhar para você da mesma forma que você está trabalhando por ele. Porque vai chegar no momento depois da quantidade dos seus aportes que você não vai precisar de trabalhar
para se sustentar. Mas isso aí vai ficar de acordo com cada um, com o esforço de cada um. Porque não existe uma receita de bolo. Ó, faça assim que você vai fazer tal coisa, você vai enriquecer com tal coisa. Não. É tudo um conjunto. O seu esforço de trabalho mais o seu esforço para investimento, menos corte de gastos. Então, quanto menos você ostentar agora, lá na frente você vai ter um futuro bacana, desde que você invista. E não mexa, porque investimento é longo prazo. Quem faz investimento para curto prazo, entre aspas, são traders, tá? Traders geralmente, de acordo com as probabilidades, tá? Que dizem nos livros por aí, a chance de um trader se sair, principalmente day trader, tá? Se sair bem, é muito baixa. É muito baixa mesmo. Então, para você ter, como é que se fala assim, um nível de sucesso maior, você tem que já pensar em 10 anos, 20 anos, 30 anos de investimento. Só que as pessoas querem as coisas muito imediatas. E não tem esse tempo para ter paciência. Então isso é complicado pra caramba. Japonês, então quer dizer que você já começa, já tem muitos anos de investimento? Tem. Mas é aquela velha história. Eu comecei na renda fixa. Depois que eu peguei totalmente, como é que se fala, a segurança na renda fixa, que eu migrei para renda variável. Tá? Só que nisso a gente vai aportando, nós vamos investindo e estudando. Tá? Você tem que estudar. Não é só chegar assim, vou tentar tal coisa. Não, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Porque se você não sabe o que você está fazendo, as pessoas vão te passar para trás. Pode aparecer qualquer youtuber aí falando besteira e você acredita naquela besteira que ela está falando e aquilo não é totalmente real. Porque ela vai te falar só os bônus, a parte bonita, a parte feia, que são os ônus, ela não fala. E é nisso que é complicado. E é nisso que eu já tentei alertar aqui no canal várias vezes. Em relação a pessoas que antigamente não faziam vídeos de, como é que se fala? De economia, começaram a tentar fazer vídeos de economia, só falando bônus, mas não falam o ônus. E o ônus é que vai reger os seus ganhos em detrimento às, como é que fala assim, os seus ganhos em detrimento àquilo que você vai pagar de imposto. E nisso, dependendo, a pessoa pode ser que fique para trás. Ou praticamente vai ficar no 0 a 0. Se ficar no 0 a 0 ou ficar para baixo, você só deu dinheiro para o banco trabalhar. Você mesmo teve lucro? Não, nenhum. Que você poderia ter aplicado dinheiro em alguma outra coisa. Por isso que tem que se tomar muito cuidado. Tá? Mas, vida que se segue, todo mundo é livre para seguir quem quiser. Tá? E eu vou ficando por aqui, senão eu vou estender o vídeo mais ainda. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E Maido!